Fala, povo da prevenção. E aí, meu amigo, tudo bem? Minha amiga, seja muito bem-vindo a esta videoaula. Meu nome é Ederson Deda, eu sou técnico de segurança do trabalho e sou bombeiro civil. É um prazer para mim estar aqui recebendo você nesta videoaula. Conforme eu falei no vídeo anterior ao canal SS Tem Foco, estou gravando esta videoaula sobre análise de risco. Vou mostrar para você um princípio aqui de como é fazer uma análise de risco, o que é uma análise de risco primeiramente. Então eu vou estar dividindo esta videoaula em duas videoaulas, porque aí fica mais fácil. Nesta primeira eu vou mostrar para você o que é uma análise de risco, os benefícios de uma análise de risco, o passo a passo de uma análise de risco, e posteriormente vou preencher com você uma análise de risco. Tudo bem? O modelo que eu sempre uso é a análise preliminar de risco, que é este modelinho que eu utilizo. Para quem não me conhece aí, mais uma vez, meu nome é Ederson Deda, sou técnico de segurança do trabalho e bombeiro civil, e aqui está a foto deste que vos fala, certo? Então, dadas as apresentações, vamos lá para o nosso passo a passo da análise de risco. O que é uma análise de risco? Primeiramente, antes de saber elaborar uma análise de riscos, precisamos entender o que é uma análise de riscos, certo? E antes mesmo de saber o que é uma análise de risco, nós precisamos entender o que é o risco. O risco, lembre que nós estamos voltados para a análise de risco dentro da segurança e saúde do trabalho, segurança e saúde no trabalho, certo? O risco é a probabilidade de ocorrência de um evento perigoso, certo? Este é o risco, probabilidade de ocorrência de um evento perigoso. E uma análise de riscos, ela é um pré-estudo de uma atividade tarefa que será executada, levando em consideração todo o passo a passo da atividade tarefa e seus respectivos riscos. Então nós temos o risco, que é uma probabilidade de ocorrência de um evento perigoso, voltado para a nossa área de saúde e segurança no trabalho, tá? Que é o que nós precisamos entender primeiro, porque nós vamos fazer uma análise de risco, posteriormente uma análise de risco, uma definição de análise de risco, tá? Uma pessoa que eu sigo com relação à análise de risco, que eu sempre tenho estudado com os vídeos dele em relação à análise de riscos, é um dos maiores especialistas para mim na área de análise de riscos, é o Daniel Weig. Então, se você não conhece Daniel Weig, depois eu convido você a conhecer. Qualquer coisa eu até deixo aqui uns vídeos dele no link abaixo, que é um grande especialista em análise de riscos, gerenciamento de risco, é o fundador da Hasoppers. Então fica aí o meu convite também para você conhecer. Basicamente eu vou dividir com você esta análise de risco desta forma. O modelo de análise de risco que eu vou utilizar é uma análise preliminar de risco. Primeiramente nós temos a atividade ou tarefa, como eu falei. Posteriormente eu coloco um risco específico a esta atividade ou tarefa e a medida ou medidas de controle dos riscos. Então eu tenho atividade, trabalho em altura, risco de queda, medidas de controle, utilização de cinturão de segurança, com tipo paraquedista com talabarte duplo em Y. É um exemplo aí prático daquilo que eu estou te falando. Você também pode colocar na análise de risco os responsáveis por esta análise de risco. Coloque também o ambiente de trabalho e a data da atividade, tarefa. São algumas informações que nós vamos ter aí na nossa análise preliminar de riscos, certo? Não se limita a isso, mas de uma forma sucinta é basicamente isso que eu estou aqui te falando. Trouxe também para você algumas bases, alguma coisa da base legal da análise de risco em segurança e saúde no trabalho. Primeiramente, a norma regulamentadora de número 1,
no seu item 1.7, cabe ao empregador fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Então, se você levanta você como preposto do empregador, um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, faz o levantamento e elabora uma análise de risco, você está cumprindo aqui este item da NR 1.7. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. A norma regulamentadora de número 10 também, que fala do trabalho em eletricidade, né? Em seu item 2.1 diz assim: em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas do controle do risco elétrico e outros riscos adicionais mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. A norma regulamentadora de número 33, que trata do trabalho em espaços confinados, também em seu item 33.3.3.3, grande, né? 33.3.3.3 trata da análise de riscos. Procedimento para trabalho deve contemplar no mínimo objetivo, campo de aplicação, base técnica, responsabilidades, competência, preparação, emissão, uso de cancelamento da permissão de entrada de trabalho, capacitação dos trabalhadores, análise de risco e medidas de controle, certo? Então nós temos aqui a norma regulamentadora de número 33, que trata do espaço confinado e fala também da análise de risco. A NR12, máquinas e equipamentos, né? A NR12 aí que está sendo tão comentado ultimamente, que o pessoal fala que está querendo, né, estão querendo eliminar a NR12. Então a NR12 ela também trata da análise de risco. Eu deixei essas duas NRs depois para você dar uma olhadinha. NR35 também, não vou comentar aqui um pouco da NR12 sobre este assunto, mas podemos comentar sobre isso em uma outra videoaula ou em outro vídeo, certo? NR35, NR12 são algumas bases legais que eu trouxe para você, que trata também da análise de risco em segurança e saúde no trabalho, certo? Vamos seguindo. Então aqui eu tenho o passo a passo da análise de riscos. O passo a passo, como que você deve fazer a análise de risco. Isso aqui eu trago de acordo com o que eu faço, né? E praticamente toda semana, ou quase todos os dias, eu estou fazendo análise de risco, porque cada serviço que eu chamo de high risk work, né, que são trabalhos de alto risco, eu como um hábito de prevenção, elaboro uma APR, uma análise preliminar de risco, porque para mim fica mais fácil assim controlar, né, a atividade. Isso eu vou passar um pouquinho mais para frente quando a gente falar dos benefícios. Conhecer um pouco da atividade que será executada. Se você não entende dessa atividade, eu não conheço de trabalho em eletricidade, então tente conhecer. Tente aprender um pouquinho, leia a NR10, pergunte para o eletricista que você vai acompanhar. É importantíssimo você conhecer e trazer as pessoas também para esta análise de risco, principalmente aqueles que entendem da atividade que será executada. Tente entender o sistema de trabalho. Não fazer análise de risco sozinho, você não sabe tudo. Então não adianta você fazer sozinho, tá? Uma análise de risco que você elabora sozinho, sem uma opinião de um especialista no trabalho que será executado, se é uma manutenção, se é um trabalho de içamento, né, que a gente trata lá da NR11, NR18 também fala disso. Então você não sabe, você não tente fazer sozinho. E automaticamente fazendo análise de risco em grupo multidisciplinar e levar em consideração todas as hipóteses de trabalho seguro. Pegue um caderninho e anote tudo, tá? É o que a gente chama de brainstorm, né? Pegue todas as alternativas de medidas de controle, nem que pareça um absurdo muitas vezes, ou alguma coisa boba, mas anote. Quando você for fazer um levantamento dos riscos e das medidas de controle no local que o trabalhador irá executar o serviço e que você vai fazer a análise preliminar de risco ou análise de risco. Então levante todas as hipóteses, isso aqui é importantíssimo, tá? Fazer análise de risco em loco, essa dica que eu sempre dou pro pessoal que me pergunta de análise de risco. Levante
da cadeira. Você é técnico de segurança, você é engenheiro de segurança, o trabalhador chegou para você e falou, olha, ou você tem uma empresa que você vai receber e que vai fazer uma atividade na empresa onde você trabalha, ele vai lá, vai falar para você, olha, eu preciso fazer uma atividade. E você fala, não, senta aqui comigo, do meu lado, vamos fazer essa análise de risco aqui, você é especialista. Não, procure ir no local de trabalho, tá? Quando você vai no local de trabalho para fazer uma análise preliminar de risco, você faz uma análise muito mais bem elaborada, já que você está vendo o ambiente que será executado o serviço e, consequentemente, ali você já consegue levantar muitos riscos antes mesmo de perguntar para as pessoas que irão executar o serviço. E coloque em prática e acompanhe. Não adianta eu fazer uma análise de risco e não colocar em prática. Coloque em prática essa análise de risco. Assim que você colocar em prática, acompanhe. Este acompanhamento, de preferência que seja você mesmo que fez a análise de risco, vai te dar mais proficiência. Você vai conseguir identificar mais riscos naquele local, né? E também uma próxima análise de risco que você fizer, você vai ter mais experiência, uma visão mais global da atividade. E isso vai te servir para outras análises, outras elaborações de análises de riscos, certo? Os benefícios da análise de risco: melhor planejamento da tarefa, atividade. Tarefa não, né? Tarefa, atividade. Então, aqui eu tenho um menor planejamento, vou planejar com mais facilidade. Identifico os riscos que existem naquele local. Então, eu vou identificar a maioria dos riscos que existem. Muitas vezes eu não vou conseguir identificar todo, por isso que eu falei para você do acompanhamento, tá? Liberei uma atividade, fiz uma análise de risco, vou liberar essa atividade, vou agir, acompanho, vou identificar mais riscos naquele acompanhamento. Controlar, minimizar ou eliminar os riscos. Muitas vezes eu vou controlar, outras vezes eu vou conseguir minimizar estes riscos e outras vezes eu vou conseguir eliminar. Se eu não conseguir eliminar, pelo menos que eu tenha o controle ou consiga minimizar. Organizar a tarefa, atividade. Aqui, eu vou conseguir organizar esta atividade que será feita da melhor forma possível, e tudo isso vai servir de base para mim, de experiência para uma próxima elaboração. No começo é complicado mesmo, é difícil, mas depois você vai pegando o jeito, tá? Orientar os trabalhadores envolvidos sobre os riscos da atividade e tarefa, outro benefício, né? Orientação. Antes mesmo de começar a atividade, vou ler esta análise de risco com os trabalhadores envolvidos, vou juntá-los e fazer um DDS com ele, é o que eu sempre faço. Elaborei, mesmo que eu tenha elaborado junto com o trabalhador, no local eu vou ler a análise de risco com eles. Então eu aconselho você a fazer isso também. E vou pedir para que eles assinem a análise preliminar de risco, que é o modelo de análise de risco que eu uso. Faço a leitura e peço para que todos assinem cientes dos riscos envolvidos naquela atividade, mesmo sendo eles tenham me ajudado na atividade. E o que nós sempre buscamos na segurança e saúde do trabalho, que é a prevenção de acidentes do trabalho. Isso aqui é o que nós, como técnicos de segurança do trabalho, como engenheiros de segurança do trabalho, como gestores de segurança do trabalho, buscamos no nosso ambiente de trabalho. Eu espero que você tenha gostado desta videoaula. É uma videoaula sucinta, simples, que trata da análise de risco, trazendo um modelo de análise preliminar de risco. Na próxima videoaula eu vou preencher com você o modelo de análise preliminar de risco que eu te falei. Espero muito que você tenha gostado. Compartilhe este vídeo se você gostou. Se você não gostou, deixe o seu não gostei aí também, né? Faz parte do processo, é normal, às vezes as pessoas não gostam mesmo, mas eu espero que você tenha entendido que isso é para auxiliar os profissionais da área de segurança e saúde do trabalho. Então, até a próxima videoaula e valeu, galera, abraços, Deus abençoe.